Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero comentar por que os punks e os skinheads nunca gostaram de jornalistas, tá? É muito, a gente consegue entender, mas eu preciso desenhar aqui para algumas pessoas, né? Então, vou pedir um pequeno favor. Se inscrevam no canal e assinem os sininho para não perder os próximos vídeos. E é simples, né? Pelo mesmo motivo que nós não gostamos muitas vezes de jornalistas. Você olha, os jornalistas eles são parciais, mentirosos, né? Mentirosos e que eles muitas vezes não tratam a coisa na sua grande profundidade. Eles são pessoas que têm uma visão pequena sobre a questão, não fazem seu trabalho direito, e aí quando eles apresentam para a mídia, é sempre uma coisa absurda. Inclusive, inclusive, tenho 3 livros aqui, por exemplo, para falar de movimento skinhead. 2 deles eu já li. Diário de Skinhead, do Antônio Salas, foi um jornalista que adentrou um movimento de grupo, um movimento skinhead, para analisar sobre eles, então ele viveu no meio deles. Mas tenho 2 livros aqui super importantes. Os Carecas do Subúrbio, da Márcia Regina da Costa. Vou ser sincero, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, cara, esse livro é ruim. Mas ao passar do livro, eu consegui entender o quão bem feito foi isso, né? E Cadarços Brancos. Então, sobre o movimento skinhead, o movimento careca, no caso do Brasil, nós temos poucos relatos. E por quê? Por causa desse ódio aos jornalistas. E por que eles odeiam os jornalistas? Cara, tem uma cena, por exemplo, que aconteceu, que um jornalista chegou e pediu para um grupo de uns caras assim, careca de turno e suspensório e por aí vai. E pediu para eles fazerem sinal nazista, fazer sinal nazista, fazer marcha, falar os negócios. E no dia seguinte o cara vai lá e o jornalista vai lá e fala, ó, os skinheads são neonazistas, isso e aquilo. Só que quando ele pediu isso pros caras, era para ser num tom de chacota. E quando ele publicou, o que ele fez? Olha, com coisas de acusação. Então, pode parecer meio ilógico, pode parecer meio besta, os caras caíram no papo de um jornalista e deu no que deu. Segundo ponto, por exemplo, o jornal ele tem que dar a notícia o mais chamativo possível. Então, por exemplo, quando você olha para o movimento careca, o movimento punk aqui no Brasil, sempre eles estiveram envolvidos claro, com ganguismo, mas com situações muito mais tensas, né? Com brigas, com mortes e assim vai. E aí o que acontece? Aqueles que estão dentro do movimento, quando eles ouvem alguém relacionado a jornal, eles queimam o chão. E aí, lendo em teses de mestrado sobre o movimento punk, inclusive nesses próprios livros aqui também, eu quero falar um pouquinho sobre eles depois, um pouquinho sobre tanto Cadarços Brancos quanto Maria Regina da Costa, esses movimentos eles começam a ficar ressabiados, né? Começam a ficar ressabiados, porque as notícias que correm deles na mídia nem sempre retratam a realidade do que ocorre internamente, né? Nem sempre ocorre. E os jornalistas também muito tendenciosos dessa época, desse período também, faziam de tudo para queimar o movimento, né? Tanto o movimento punk quanto o movimento skin. Eu não estou aqui falando, olha como era a coisa mais linda. Só que, por causa desse ódio, não se sobreviveu quase documentação desses movimentos, né? O movimento punk tem mais, porque o punk é meio que anarquista, dialogou mais com os comunistas e tal. O movimento careca ainda tem bastante gente viva, mas a galera evitou, né? Lá pro final dos anos 90, né? Você tem lá uma galerinha outra que foi lá no programa do Serginho Groisman ainda, quando era, acho que no SBT. Você tinha lá o debate dos caras de movimento skinhead, conversando, dialogando, e assim vai, né? Mas isso morreu no início dos anos 2000 e por aí vai. Só que o que acontece? Os jornalistas, por não saberem lidar de fato, ou por não terem interesse de lidar, não conseguiram registrar marcas profundas daquilo que foi, daquilo que motivava. Pode ver, toda reportagem,
toda reportagem sobre skinhead vai estar ligada ao neonazismo, vai estar ligada à briga de rua. Não deixa de ser verdade, não estou negando isso. Só que é um pouco mais profundo. Se você pegar o movimento punk, também não deixa de ser violento, mas ele existe uma questão mais profunda envolvida. Existe uma questão mais profunda envolvida. Né? E aí o que acontece, por exemplo, de livros que nós temos do movimento careca, skinhead, esse que vai até os anos 90, quando esse livro é escrito, né, que é a Maria Regina era uma historiadora, socióloga, muito boa por ventura, escreve esse livro, mas ele só vai até os anos 90, que é quando esse livro é escrito. E eu acho que o único relato, observação sociológica séria que é feita do movimento a partir dos anos 2000 é o Cadarços Brancos do David Vega, né, Entre o Sonho e a Barbárie. Assim, que vai tratar até os anos 10, 15, né? Depois ele parou na terceira edição, ele parou de atualizar o livro, né? E, inclusive tem a assinatura do próprio Vega, velho. A assinatura do próprio Vega, eu achei super legal. Então, assim, veja que dois movimentos, né? Um movimento que foi, não posso dizer que foi grande, mas que ele é muito influente na mitologia. Eu vou usar assim na mentalidade, na mitologia, no pensamento daquela galera que nasceu nos anos 90, principalmente nos anos 90, que é o meu caso, que envolve, você quase não tem relato. Se você for pesquisar sobre o movimento skinhead no Brasil, tese de doutorado, de mestrado, é quase nulo. Por que não há interesse? Não é que não há interesse. Sempre é voltado, ou sempre ele é resumido aos neonazistas. Isso podemos dizer que é um erro. Um erro porque não é só isso. Existe mais coisa. Sobre o movimento punk, você já encontra mais coisas. Já encontrei umas 2 teses de mestrado sobre o movimento punk dentro da cidade de São Paulo e tal. Mas mesmo assim, ele esbarra exatamente no mesmo problema que do estudo do movimento skinhead. Falta de documentação. Falta de documentação. Por que é isso? Porque sempre quando os jornalistas que eram para retratar aquele movimento de rua, que eram para desenhar, para analisar, para observar, para contextualizar, eles não fizeram esse trabalho. E aí, cara, muita coisa se perdeu, punks morreram por uso de droga ou por briga de gangue, né? E aí, cara, aquela cena que foi os anos 80, os anos 90, morre, fica apagado. É como se dizer, aquela coisa que eles jogam para baixo do tapete. E aí as próximas gerações não vão conseguir dialogar e vão estar predispostas a cometer os mesmos erros. Os mesmos erros. Os mesmos erros. Isso é um fato. E aí eu volto inicialmente àquele trabalho que os jornalistas faziam, né? O trabalho tendencioso ou o trabalho raso que um jornalista faz, ele quebra e ele apaga a história, uma história que não seja tão grande ou tão relevante como talvez os punks ou os skinheads de São Paulo, tudo bem, não tem problema nenhum, mas eles apagam, só que com isso eles condenam as gerações futuras a cometerem o mesmo erro, né? Eles condenam. Você fala, nossa, Adolfo, você tá muito exagerado. É isso. Vou dar uma indicação de um filme muito legal, que é A Onda. Filme A Onda. O filme A Onda é de um professor, acho que de educação física, alguma coisa assim, que ele acaba pegando umas aulas tipo de educação moral e cívica. E uma das coisas da proposição da sala de aula era perguntar se era possível para os alemães voltarem ou tentar entender o que aconteceu do movimento nazista. Como que eles se tornaram nazistas? Os jovens olharam e falaram, não, porra, aquela Alemanha, uma Alemanha já com imigrante, uma Alemanha já com muita gente, uma Alemanha capitalizada, uma Alemanha já pós queda do Muro de Berlim. Como que isso poderia acontecer? Será que era possível os nazistas ganharem o poder de novo? Aí o professor propõe uma coisa. Então vamos criar um movimento aqui. Vamos chamar o quê? De A Onda. E aí ele
cria um símbolo, né, para fazer parte para entrar no grupo, isso aqui. Ele fala assim, ó, vamos criar uma vestimenta particular para todo mundo, assim que todo mundo possa, né? Não pode ser uma coisa cara, mas também não pode ser uma coisa feia. Então ele decide que tinha que ser uma camiseta branca, calça azul e um tênis barato. E cara, o movimento, aonde ele começa com a sala e ele vai se espalhando pela escola, e ele vai se espalhando pela cidade. E daqui a pouco ele estava invadindo outros países, inclusive. É um fato real. E ele se torna um negócio absurdo. Para mais informações, assista o filme A Onda. Então, essas observações sociológicas acerca de pequenos grupos, ou de grandes grupos, ou de movimentos políticos, eles são, é necessário que sejam retratados na sua pura realidade, ou mais próximo daquilo que eles creem o possível, e buscando entender e buscando trazer informações para que isso não se perca e para que isso sirva de direção para as próximas gerações para não cometerem os mesmos erros. Simples assim. Quem não tem pai tem que aprender sozinho com a vida. Às vezes você tem conselhos que o pai lhe dá, que você ouve, que você não vai cometer. E essa é a importância. E aí entra o papel do jornalista. Só que os malditos jornalistas, a primeira coisa que eles fazem é distorcer os movimentos. É distorcer os movimentos. Quando você chega para um cara e fala assim, ó, o skinhead primitivo lá, o primeiro skinhead, ele ouvia reggae, Night Roots, reggae power, tipo, os caras estavam mais próximos de ouvir Night Roots do que um rockão pesado. Os caras falam, não acredito. Os caras não acreditam. Aí você mostra pra eles bandas de skinhead dos anos 70. Eram bandas jamaicanas de negros ouvindo. Aí como que um negócio ali do negro cantando reggae, skinhead, vira um negócio neonazista? Porra, é um negócio super legal para um jornalista fazer. O que os caras fazem? Não, eles apagam, nem mencionam a questão em reggae e só simplesmente colocam todos como neonazistas. É triste, né? É muito triste isso. Por quê? Porque os caras não estão fazendo o papel deles direito. Aí entra pessoas como nós, ou historiadores ali, que vêm comentar e falar como é. E também tem o outro lado que eu não posso deixar de falar aqui, também é a questão do ganguismo, né? Os anos 80, principalmente os anos 70, os anos 80 e os anos 90, eles foram muito envoltos de ganguismo. Como assim ganguismo? Cara, o ganguismo ele não é uma coisa simples. O que mais próximo a gente tem no Brasil é torcida organizada. As torcidas organizadas nem são mais o que elas eram no passado. Os anos 70 eles foram, principalmente os anos 80 e 90, eles foram envoltos do ganguismo. O que era o ganguismo? Era, você mora no bairro A, você tinha que tomar cuidado quando você entrava no bairro B. Se você morasse no bairro A e pegasse a menina do bairro C, meu irmão, você arrumava uma briga, cara. Você era da escola tal, o cara era da escola tal, mano, vocês ia dar treta em um momento ou outro, né? Ia dar treta. Então, existe essa questão do ganguismo. E o ganguismo, ele era muito mais forte quando você ia para esses movimentos, movimento punk, movimento skin, e entre outros que vão surgindo pela época. Eles têm um preço a cobrar, inclusive conversando com alguns amigos num grupo. Eles falam, ó, não pense você que você entrava numa gangue, arrumava briga com Deus e o mundo e passava lá 5, 6 anos, você quer sossegar o fardo, você vai estar tranquilo. Não, cara, o ganguismo cobra o preço dele. Então muitos do que fizeram parte do movimento skin dos anos 90, do movimento careca dos anos 90, por exemplo, nem gostam de aparecer na mídia, por quê? Porque você está colocando um baita alvo nas costas dele. Tá colocando um baita alvo. O cara fala do movimento punk nem tanto, mas o cara fala, não, eu fui careca, fui skinhead, que não sei o que, papapá. O cara tá botando um baita alvo nas costas dele. Por exemplo, eu tá gravando um vídeo como esse, com esse tema, chega a escola para me contratar, olha e fala, porra, o cara tá gravando um vídeo ali falando sobre o movimento skinhead, porra, não pega bem, né? Então, quando as pessoas vão tratar desse tema, tipo assim, você fica com um baita alvo nas costas, e aí as pessoas ficam com medo de falar. Só que existe uma questão, que se você tem medo de falar,
Se você não puder tratar abertamente igual eu estou fazendo aqui, falando, trocando uma ideia, batendo um papo, fazendo indicação de livros, as pessoas vão criar um mito. E aí, cara, aí, bicho, depois que vira mito, o bagulho fica louco. O bagulho fica louco e aí você não consegue tirar a pessoa dali. E por que eu digo assim, criar um mito? Vai se criando algo mitológico, algo, se o Brasil se tornar comunista, quem é que vai ter força para bater de frente? O cara fala, os caras de coturno e suspensório que a mídia não gosta de falar. Opa, os integralistas. Entendeu? Então se você tem medo de falar e cria um mito em volta, e engraçado, e o engraçado é que os esquerdistas eles gostam de criar esse mito em torno dos integralistas, né? Eles gostam de criar esse mito em torno dos integralistas e eles e não é uma grande maioria, mas com isso eles conseguem sobreviver. Mas isso já é papo para outro assunto, né? É um assunto para outro momento. O que eu queria dizer um pouco era sobre isso, né? Sobre como que os jornalistas eles conseguem distorcer a realidade e aí como isso é danoso para relatar a história. É danoso, é cruel. Mas é isso. Um abraço, tamo junto e fiquem com Deus. E caso que queiram indicações, só procurar por esse livro Os Carecas do Subúrbio, Maria Regina Costa, muito bom. Cadarços Brancos, muito bom. Esse aqui você encontra o PDF, esse aqui não. Esse aqui, Diário de um Skinhead, é um livro que você encontra fácil também, muito bom. Existem outros também que foram escritos, mas eu entendo, devido à importância a pessoas que trataram do movimento, né? Esses dois aqui são os mais importantes, Carecas do Subúrbio e Cadarços Brancos. Inclusive, os Carecas do Subúrbio é um baita livro também para quem quer estudar movimento punk. Cara, isso aqui é mais sobre o movimento punk do que sobre o movimento careca. Porque eles andam muito juntos, né? Cadarços Brancos, como eu já disse, ele já vai pegar ali, ele vai fazer um resumo geral, mas ele vai abarcar até os anos 2010, 2012, né? E são fáceis de encontrar esses livros, né? Não é muita gente que pesquisa, então é bem legal. E fica aí o meu conselho para as próximas pessoas que forem estudar ou falar sobre uma coisa, vou falar sobre o movimento hippie, vou falar sobre o movimento Hare Krishna, vou falar sobre o movimento, né, vou falar sobre o movimento dos emos, por exemplo. Cara, você tem que ir no cerne da coisa, você tem que entender o cerne da coisa, não é só distorcer, olhar de fora, né? Você vai ter que ouvir Razões e Emoções do NX0, vai ter que ouvir alguma coisa assim para poder falar, né, cara? Então, para fazer um trabalho bem feito, é isso, tá? Então, tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Ó, não se esquece de se inscrever no canal aqui, beleza? Um abraço e fui.